Hoje eu vou te provar que aquilo que muita gente chamava de impossível já está acontecendo na medicina de verdade. Não é promessa milagrosa, não é marketing. São pesquisas sérias, tratamentos testados e resultados documentados que parecem saídos de um filme de ficção científica. A gente vai falar de pessoas que voltaram a mexer o corpo depois de lesões gravíssimas na medula, de tecidos e até órgãos sendo feitos sob medida, de nervos que se regeneram, de um fígado que reaprende a crescer e de técnicas que reacendem movimentos esquecidos pelo cérebro. No fim, você vai perceber que o futuro chegou mais cedo do que todo mundo imaginava e que o corpo humano tem códigos de reparo que começamos finalmente a decifrar. Por muito tempo, uma lesão completa de medula foi sinônimo de fim do movimento voluntário. Pesquisadores brasileiros olharam para um material que normalmente é descartado, a placenta, e encontraram ali uma pista poderosa, a laminina, uma proteína que, sintetizada em laboratório como polilaminina, funciona como um guia biológico para neurônios atravessarem a área lesionada e voltarem a conversar com o corpo. Um caso real ajuda a entender o impacto disso. Depois de uma lesão devastadora com tetraplegia, um paciente brasileiro recebeu a polilaminina poucas horas após o trauma e, em pouco tempo, conseguiu o primeiro movimento no pé. Anos depois, recuperou força de tronco, mãos, braços e até mobilidade de pernas. Ele não é o único. Em um pequeno grupo tratado, a maioria recuperou algum grau de movimento. A imagem é simples. Onde havia um desfiladeiro, a proteína ajuda a reconstruir a ponte para o sinal do cérebro voltar a passar. Quando a conexão natural entre cérebro e pernas quebra, dá para criar uma rota alternativa. Pesquisadores europeus desenvolveram um exoesqueleto controlado pela mente. Sensores na cabeça captam padrões cerebrais. Um sistema interpreta a intenção e o equipamento transforma pensamento em passo. Em testes, pessoas com paralisia conseguiram de fato andar apenas com a vontade de andar. E a China foi além, implantando eletrodos no cérebro e na medula para formar uma ponte biológica que reestabelece a conversa perdida. O sistema identifica a intenção de movimento, estimula o ponto exato da medula e coordena a ativação muscular em tempo real. O resultado é que o corpo volta a executar a marcha de forma natural, enquanto a tecnologia ensina o caminho que o trauma apagou. Outra frente promissora vem de Israel. Transformar um pedacinho de pele do paciente em um tecido de medula feito sob medida. O processo reprograma as células da pele para um estado jovem. Cresce essas células numa matriz tridimensional que imita a medula e implanta o enxerto vivo na área da lesão. Em modelos animais, a maioria dos casos crônicos voltou a caminhar, e nos casos recentes, a recuperação foi praticamente completa. A lógica é elegante. O organismo reconhece o próprio tecido, reduz a chance de rejeição e oferece um ambiente biológico que convida os neurônios a reconectar. Cortar ou esmagar um nervo sempre foi um problema difícil, mas equipes internacionais com participação brasileira mapearam um código postal molecular que explica como o corpo decide aonde enviar as células que ajudam no reparo. Quando o nervo se machuca, o sistema imune envia macrófagos que se transformam em cuidadoras dos neurônios. Uma molécula guia direciona essa ajuda exatamente para o tecido nervoso e cria as condições para o fio danificado crescer na direção correta. Esse mecanismo já está sendo explorado para devolver sensibilidade, tratar neuropatias e acelerar a recuperação após compressões e cortes. O fígado é uma aula de regeneração. Se você deixar apenas uma parte pequena, essa parte consegue crescer e voltar a formar um órgão funcional, tanto no doador quanto no receptor de um transplante parcial. A chave está num código epigenético, que mantém genes de regeneração adormecidos até o momento certo. Quando ocorre dano, marcas químicas que bloqueavam esses genes são removidas e o programa de crescimento é liberado. Pesquisadores querem aprender a escrever esse código em órgãos menos talentosos para regenerar, como rim e pulmão. Se der certo, a lista de espera por transplantes pode mudar para sempre. A ideia de fazer uma célula adulta esquecer a idade parecia impossível, até que um conjunto de 4 fatores genéticos mostrou que dá, sim, para reverter o relógio celular.
Assim nascem as IPS, células-tronco pluripotentes induzidas, que podem virar praticamente qualquer tecido do corpo. Como vêm do próprio paciente, reduzem o risco de rejeição e abrem portas para reparar medula, cartilagem, coração e até neurônios envolvidos em doenças como Parkinson. Em estudos iniciais, já há relatos de recuperação funcional em casos antes considerados sem saída. Há 2 décadas, a ideia de substituir um rosto inteiro parecia fantasia. Hoje, dezenas de pessoas já passaram por essa cirurgia ultracomplexa que reconecta pele, músculos, nervos e vasos por horas a fio. Os desafios continuam grandes, principalmente o risco de rejeição e a necessidade de medicamentos por toda a vida, mas a transformação é profunda. Quem vivia escondido por causa de queimaduras ou traumas graves volta a conviver, falar, mastigar e até expressar emoções com um rosto funcional. É ciência, técnica e humanidade trabalhando juntas para devolver dignidade. Existe uma região do cérebro que participa da motivação para o movimento. Ao estimular com precisão esse ponto em pessoas com lesão medular incompleta, pesquisadores observaram algo impressionante. Primeiro, a sensação de presença das pernas. Depois, a vontade de levantar e andar. Com reabilitação adequada, pacientes conseguiram caminhar sem apoio e até subir escadas. O que muda aqui é o sinal mestre. A eletricidade certa, no lugar certo, ajuda o cérebro a reencontrar o caminho do corpo. Uma inovação brasileira criou estruturas porosas, bioabsorvíveis e temporárias que funcionam como andaimes para nervos rompidos. O cirurgião posiciona o conduto ligando as 2 pontas do nervo e o material cria um corredor protegido, com um microambiente ideal para que as fibras voltem a crescer na direção certa. O tubo depois se degrada sozinho, sem precisar de nova cirurgia, e o paciente evita a retirada de um segundo nervo para enxertia. É engenharia de materiais a serviço da precisão biológica. Enquanto os holofotes ficaram por décadas em fatores de crescimento famosos, outra proteína, a CDNF, mostrou um potencial surpreendente. Pesquisas brasileiras indicam que ela protege neurônios sob estresse e favorece a regeneração de fibras nervosas periféricas, podendo atuar em conjunto com outras moléculas para ampliar o efeito. Isso abre perspectivas para lesões traumáticas, dores por compressão de nervos e até doenças neurodegenerativas em que a sobrevivência dos neurônios é o grande desafio. Pode soar esotérico, mas a base é fisiologia pura. Um protocolo de respiração somado à exposição controlada ao frio altera mediadores do corpo, reduz inflamação e muda a forma como nos recuperamos. Ensaios clínicos já mostraram melhora de dor crônica, ganhos em qualidade de vida e até relatos de retorno de sensibilidade em doenças autoimunes. Não é mágica, não substitui tratamento médico, mas aponta para algo poderoso: hábitos e treinamentos capazes de modular, de verdade, respostas do nosso sistema. O que antes parecia privilégio de atleta milionário, agora aparece em protocolos de clínica. Coleta de tecido adiposo do próprio paciente, isolamento de células capazes de orquestrar reparo e aplicação dirigida para recuperar cartilagem, tendões e músculos, aliviar dor e acelerar pós-operatório. O procedimento é relativamente rápido, os riscos são controlados e os índices de melhora funcional já são significativos em diversas séries clínicas. A tendência é de ampliação de acesso e padronização, com mais gente se beneficiando, sem precisar esperar anos por uma tecnologia de elite. A ficção científica de ontem virou a medicina de hoje. Caminhar com um exoesqueleto usando apenas a intenção, reconstruir pontes entre cérebro e medula, guiar nervos com materiais inteligentes, despertar programas de regeneração com moléculas certas, imprimir tecidos vivos e ensinar o corpo a se defender melhor. Nada disso é milagre, é ciência rigorosa, anos de pesquisa, testes controlados e validação clínica.
Se tudo isso já está acontecendo agora, imagine o que teremos em 10 anos. Se este vídeo te ajudou a enxergar o tamanho dessa virada, compartilhe com quem precisa de esperança baseada em evidência. Inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas e deixe um comentário dizendo qual dessas revoluções mais te impressionou. Informação boa se espalha e pode mudar destinos.